Marina Alencar sempre acreditou que a vida fosse feita de pequenos sinais que ninguém realmente percebia até que se tornassem impossíveis de ignorar. Aos 42 anos, ela tinha aprendido a navegar pelos próprios silêncios como quem atravessa um mar desconhecido, sabendo que qualquer descuido poderia trazer ondas inesperadas. Professora de história em um colégio estadual, passava os dias entre livros, alunos agitados e tentativas constantes de manter a alma íntegra diante de um mundo que parecia ruir aos poucos. Nos últimos meses, porém, algo dentro dela estava diferente, como se a realidade tivesse ganhado um peso invisível. Desde que o irmão mais velho, Fábio, desaparecera sem deixar rastros, a família vivia suspensa em um estado de espera que consumia cada pedaço de esperança. Marina insistia em acreditar que ele voltaria, mas o olhar resignado da mãe envelhecida dizia o contrário. A polícia já havia interrompido as buscas, alegando falta de evidências e ausência de crime concreto, mas Marina jamais aceitará aquela resposta. Fábio era jornalista investigativo e estava trabalhando em uma reportagem sobre corrupção política e desvio de verbas públicas em uma das maiores prefeituras do estado. Marina sabia que o desaparecimento dele não era coincidência. Era um aviso. E ela seria a próxima se ousasse continuar procurando. Mesmo assim, continuou. Enquanto tentava manter a rotina escolar, passava noites inteiras vasculhando arquivos, lendo documentos antigos, revendo fotos e tentando encontrar qualquer pista que a polícia tivesse ignorado. A obsessão crescia a cada dia, assim como as olheiras que marcavam seu rosto e a sensação crescente de estar sendo observada. Em uma manhã de segunda-feira, quando chegava à escola para mais um dia exaustivo, encontrou um envelope pardo cuidadosamente colocado sobre sua mesa, sem remetente. Suas mãos tremeram ao abrir. Dentro havia uma cópia impressa de uma ficha médica antiga, com o nome de Fábio no cabeçalho e anotações enigmáticas. O documento revelava que ele fora internado secretamente há 4 meses, em uma clínica psiquiátrica particular localizada em uma cidade vizinha. Marina sentiu o estômago revirar. Aquilo era impossível. Ela jamais soube de internação alguma, e a última vez que viu o irmão, ele estava perfeitamente lúcido, ainda que inquieto com a investigação que conduzia. A ficha mencionava sintomas que ele nunca teve e medicamentos fortes que jamais tomou. Era claro que haviam tentado criar um histórico falso para justificar o desaparecimento. Mas por que envergonhada com o que poderia descobrir e temendo envolver mais pessoas, Marina decidiu ir sozinha até a clínica. A viagem durou pouco mais de 1 hora, mas parecia interminável. Ao chegar, encontrou um prédio antigo, silencioso demais, com paredes descascadas e janelas cobertas por cortinas pesadas. Uma recepcionista, educada porém fria, informou que não havia nenhum registro recente de pacientes com aquele nome. Marina insistiu, mostrou o documento, argumentou, mas a mulher continuava repetindo que não havia nada arquivado ali. Antes que pudesse insistir mais, um segurança aproximou-se e a convidou a se retirar. Ao voltar ao estacionamento, sentiu a garganta apertar e as lágrimas ameaçarem cair, mas algo chamou sua atenção. No banco traseiro do próprio carro havia outro envelope. Alguém estivera ali enquanto ela discutia na recepção. Dentro havia um pendrive com apenas um vídeo. Marina assistiu ali mesmo, dentro do carro, olhando para a tela do celular com o coração em disparada. O vídeo mostrava Fábio, magro, abatido, sentado em uma sala branca, com expressão perdida. Ele dizia frases desconexas, como se tivesse sido dopado, e mencionava repetidamente que tinha cometido um erro ao procurar certas pessoas. No final, murmurava o nome de um deputado estadual influente, Antônio Rangel, o mesmo que havia sido alvo de denúncias na investigação que Fábio conduzia antes de desaparecer. Marina entendeu que aquilo era uma gravação forjada, uma tentativa de desacreditar o irmão, transformando-o em um delírio ambulante antes de eliminá-lo de vez. Sentiu o corpo tremer, mas ainda assim, uma pequena chama de esperança acendeu. Se tinham se dado ao trabalho de produzir aquilo, talvez Fábio ainda estivesse vivo em algum lugar. Determinada a descobrir a verdade, Marina procurou o único amigo em quem confiava de verdade, um ex-aluno chamado Heitor, especialista em segurança digital e investigação online. Ele analisou o vídeo e descobriu que havia sido editado de forma grosseira, com manipulação de voz e montagem no áudio. Era tudo parte de um esquema. Heitor também encontrou rastros digitais que o conectavam a um endereço específico, uma ONG recém-criada, supostamente voltada para apoio a jovens de comunidades vulneráveis, mas que, ao que tudo indicava, era um disfarce para a lavagem de dinheiro ligada ao deputado Rangel. Marina e Heitor passaram dias investigando aquela ONG, até que encontraram documentos escondidos em servidores protegidos. Eram relatórios internos, registros contábeis clandestinos e até imagens que sugeriam que Fábio havia sido mantido por algum tempo em um galpão afastado nos arredores da cidade. Marina mal conseguia acreditar no que via. O irmão estava vivo por pelo menos 2 semanas após o desaparecimento.
A cada descoberta, a teia de corrupção parecia mais profunda, envolvendo empresários, policiais e funcionários públicos. O caso era maior do que ela imaginava. E mais perigoso também. Em uma noite chuvosa, ao voltar para casa depois de uma reunião com Heitor, encontrou a porta entreaberta. O coração acelerou. Entrou devagar e viu a sala revirada. Papéis no chão, gavetas abertas, livros espalhados. Alguém procurara algo. Um bilhete estava sobre a mesa. Era curto e direto. Pare de procurar ou a próxima a desaparecer será você. Marina sentiu o mundo girar. Pela primeira vez, pensou em desistir. Não queria morrer. Não queria causar dor à mãe. Mas a memória do sorriso de Fábio, da forma como ele sempre lutou pelo que acreditava, deu força para continuar. Faria isso por ele. E por todas as pessoas que jamais teriam voz frente àquele poder. Nos dias seguintes, ela e Heitor elaboraram um plano. Reuniriam todas as provas que tinham e levariam diretamente à imprensa. Não confiavam mais na polícia, muito menos em qualquer órgão oficial. Precisavam de alcance nacional, de algo grande o suficiente para impedir que alguém apagasse a verdade. Enquanto preparavam o dossiê, Marina começou a notar que estava sendo seguida. Carros estacionavam perto demais de sua casa, motos desaceleravam quando ela saía da escola, pessoas desconhecidas observavam de longe. Mesmo assim, ela não parou. Numa noite de sábado, Heitor descobriu algo que mudaria tudo. Havia uma filmagem guardada em um servidor internacional, protegida por várias camadas de segurança. Após horas de tentativa, ele conseguiu acessar. Era um vídeo gravado por Fábio, provavelmente poucos dias antes de desaparecer. Nele, Fábio dizia que havia descoberto um esquema de desvio de verbas que envolvia obras públicas superfaturadas e que Rangel encobria tudo com a ajuda de uma rede de empresas fantasmas. O vídeo terminava abruptamente, como se ele tivesse sido interrompido. Marina soluçou. Aquilo era a prova irrefutável que faltava. Decidiram que no dia seguinte entregariam tudo a um jornalista investigativo conhecido pela coragem e pela credibilidade. Mas não tiveram tempo. Na manhã seguinte, Heitor não respondeu às mensagens. Marina sentiu um arrepio gelado percorrer a espinha. Foi até o apartamento dele e encontrou a porta destrancada. O local estava silencioso demais. No chão havia sinais de luta e o computador estava quebrado em pedaços. Do computador, restava apenas a CPU danificada, como se alguém tivesse tentado destruir qualquer vestígio. O corpo de Heitor não estava ali. Em seu lugar, apenas algumas gotas de sangue secando sobre o piso branco. Marina caiu de joelhos, desesperada. Ele se fora. E era culpa dela. Tentaram atingi-la através de quem mais confiava. Em prantos, ela recolheu o que restava do computador e levou consigo, determinada a continuar, não importava o custo. Buscou ajuda então com a jornalista que Heitor havia indicado, uma mulher chamada Elisa Moura, famosa por enfrentar políticos corruptos. Elisa colheu Marina e analisou todo o material, prometeu que publicaria tudo em uma reportagem especial no maior portal de notícias do país. Enquanto investigavam a fundo, descobriram que a ONG Fantasma havia recebido mais de 8 milhões de reais em verbas públicas desviadas do orçamento da educação. Descobriram também que o presidente da ONG era ninguém menos que o chefe de gabinete do deputado. Era um esquema sólido, construído com perfeição ao longo de anos. Mas tudo estava prestes a ruir. Na noite anterior à publicação da reportagem, Marina foi sequestrada. Voltava da casa da mãe quando um carro preto interceptou o dela. Homens encapuzados a arrastaram para dentro do veículo, enquanto ela lutava, gritava, implorava. Foi levada para um galpão escuro, amarrada a uma cadeira metálica, vendada, a respiração acelerada, o coração prestes a explodir. Uma voz masculina falou ao seu ouvido. Era calma demais, fria demais. Você deveria ter parado. Agora não há mais volta. Marina tentou se soltar, mas estava presa. Esperou o pior. Mas algo inesperado aconteceu. Sirenes ecoaram ao longe. Gritos. Tiros. Confusão. A porta do galpão foi arrombada e policiais invadiram o local, libertando-a. Ela tremia, sem entender o que estava acontecendo, até que viu Elisa surgindo entre os agentes. A jornalista havia antecipado a publicação da reportagem e denunciado Marina como desaparecida. A matéria viralizou em poucas horas e gerou tamanha comoção pública que órgãos federais foram acionados, pressionando autoridades locais a agir. O deputado Rangel tentou fugir do país naquela mesma madrugada, mas foi preso no aeroporto com documentos falsos. Investigações posteriores revelaram que Heitor não estava morto. Ele havia sido encontrado amarrado em um depósito clandestino e, embora machucado, sobrevivera. Fábio, porém, não teve o mesmo destino.
Seu corpo foi encontrado semanas depois, enterrado em uma área rural. Marina recebeu a notícia com um misto de dor profunda e estranho alívio. Finalmente tinha respostas. Finalmente sabia a verdade. O luto foi imenso, mas acompanhado da certeza de que sua luta não havia sido em vão. Meses depois, Marina deixou a escola e passou a trabalhar com Elisa na produção de reportagens sobre crimes políticos. Tornou-se referência em coragem, verdade e justiça, transformando a tragédia pessoal em força para proteger outras pessoas. Certo dia, encontrou uma carta guardada entre os pertences de Fábio. Nele, o irmão dizia que se algo acontecesse, esperava que ela continuasse acreditando na própria força, porque ele sempre acreditou. Marina chorou ao ler. Cada lágrima parecia lavar um pedaço da dor acumulada. A vida nunca voltaria a ser a mesma, mas pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia respirar sem sentir que o mundo a esmagava. A luta não terminara com a morte do irmão. Continuaria, porque histórias como a dele existiam aos montes. E enquanto houvesse injustiça, Marina estaria ali. Não para carregar o mundo nas costas, mas para iluminá-lo onde fosse possível.